Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um período muito importante da Idade Contemporânea, que é o período nazifascismo. Arrasado economicamente, os países europeus após a Primeira Guerra, principalmente a Alemanha e a Itália, que a Alemanha acabou sendo culpada pela guerra e a Itália, tendo mudado de posição em troca de terras, não recebeu essas terras. Então você vai ter aí um sentimento de revanchismo em relação aos outros países, às outras potências. O período entre as duas guerras mundiais, ele foi um período, pessoal, na Europa, marcada pela ascensão tanto do fascismo, que é um regime autoritário baseado na centralização do poder, no nacionalismo, no militarismo, no expansionismo e também no fim das liberdades individuais. Presta atenção nessas características que são muito importantes. Esse tipo de regime é o que nós chamamos de regime totalitário, no qual quem manda, quem domina tanto os aspectos econômicos e a vida social é o Estado. O Estado ganha força e projeção e propunha também recuperar a economia. Como a maioria das pessoas estavam desempregados, essa forma de governo vai ganhando força, uma vez que ele prometia melhorar as questões econômicas e combater o socialismo, porque o socialismo era algo que estava funcionando na Rússia, então tinha um avanço grande dessas ideias na Itália. Nos países que saíram derrotados na Primeira Guerra, como é o caso da Alemanha, e os fascistas ainda tinham outra arma a seu favor, que era o sentimento do revanchismo. Isso aconteceu na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha foi declarada culpada da guerra e teve que pagar várias indenizações, assinou essa declaração no Palácio de Versalhes, foi proibido rearmamento e tal. Mas quando falamos de nazifascismo, ou seja, de regimes totalitários, nós não podemos fixar o nosso pensamento somente na Alemanha e na Itália. Nós temos que pensar que esse regime de governo totalitário, ele também foi implantado em Portugal, que é chamado de salazarismo, e na Espanha, que é o franquismo. O fascismo atingiu sua expressão máxima na Itália, o nazismo na Alemanha, e aí, a partir de então, vamos conhecer um pouquinho do fascismo na Itália, um resumo breve sobre esse fascismo. Vamos pensar na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Vivia uma grave crise econômica, a inflação e o desemprego e a queda da produção industrial cada dia mais galopante. Nesse contexto, em 1919, o ex-militante socialista, presta atenção, Benito Mussolini fundou um partido fascista que tinha as características do totalitarismo, ultranacionalismo, que fazia oposição ao socialismo e à democracia liberal. Então, pessoal, não confunda quando a gente está falando desse socialismo com o socialismo russo, com as histórias que aconteceu na Rússia. Esse partido fascista era ultranacionalismo, nacionalista, ele era um socialismo contra, opunha as ideias desse socialismo russo e a democracia liberal, ou seja, o Estado tem um poder forte aqui. Temendo, né, que o avanço do socialismo alcançasse a burguesia, que o socialismo se espalhasse pela Itália, a burguesia então começou a apoiar o Mussolini. Por quê? Porque tinha medo da planificação da economia, de todas aquelas características que vêm junto com o socialismo russo. Então, em 1922, os chamados camisas negras, como eram chamados militantes fascistas, eles desfilaram pela capital, né, Roma, numa marcha, e essa marcha recebeu o nome de Marcha sobre Roma. Mussolini, a partir daí, ele vai ser nomeado o primeiro-ministro. E
Ao assumir o cargo com plenos poderes, passou a ser chamado de Duce, que significa o guia. No decorrer da década, o Partido Fascista ele passou a ser o único permitido. Todos os tipos de partidos eram considerados adversários, inimigos, né? E eram perseguidos e mortos. Mussolini ele implantou algo muito importante e eu, particularmente, não acho tão fácil assim de entender, quando é cobrado em vestibular, que foi o corporativismo. O que vem a ser isso, professora? Isso é um modelo pelo qual tanto os sindicatos dos patrões quanto os dos empregados eram controlados pelo governo. As medidas surtiram efeitos na esfera econômica, mas após 1929, com a Grande Depressão, a economia volta a ser abalada. A partir daí, o Duce apostou em outra forma de se recuperar economicamente. Que forma é essa, professora? Na expansão territorial, ou seja, na política imperialista, que também já sabemos o que é, porque foi característica da Primeira Guerra também, só que agora em um contexto diferente. A Espanha também vai sentir o horror do que estava por vir, que era a Segunda Guerra Mundial. A Espanha acabou por antecipar, servir de um laboratório para testes antes da guerra. A chamada Guerra Civil Espanhola, em 1936 a 1939, antecipou o combate entre socialistas e nazifascistas, que caracterizava ali a Segunda Guerra. Enquanto as tropas nacionalistas do general Francisco Franco teve a ajuda dos nazifascistas, né, do nazismo e do fascismo, nós temos do outro lado os republicanos, que eram opositores e receberam ajuda da União Soviética. O conflito acabou por terminar com a vitória dos nacionalistas. E o que eu acho assim extremamente inadmissível é que o franquismo liderou na França até 1975, sabendo que a guerra acabou há muito tempo, mas esse governo autoritário vai até 1975. E, por último, e não menos importante, mas é geralmente o que a gente mais sabe sobre esse tema, é o nazismo na Alemanha, né? Primeiro, nós sabemos que a Alemanha saiu muito contrariada da Primeira Guerra, por causa da imposição do Tratado de Versalhes. A Alemanha acabou, então, diante dessas imposições, proibições, provocando muita inflação e desemprego em massa, porque além deles terem que pagar uma grande indenização, eles foram proibidos de vários outros, foram tolhidos de várias outras coisas. Então, eles estavam ali, no final da guerra, o governo republicano não conseguia resolver a questão da crise. Como alternativa, surgiu em 1919, candidato, meu caro aluno, presta atenção, surgiu o chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não significa que Hitler fosse um socialista, simplesmente o nome do partido é Socialista dos Trabalhadores Alemães. O partido nazista, liderado pelo ex-combatente da Primeira Guerra, um simples cabo chamado Adolf Hitler, fundou esse partido. As propostas nazistas foram sistematizadas, inspiradas aonde? No livro que ele escreveu, numa tentativa de golpe frustrado, que acabou levando ele para a cadeia, para a prisão. E ele escreveu um livro em 1923, chamado Minha Luta. Ali ele tinha todo um projeto e um plano a instaurar na Alemanha. Além dos aspectos comuns ao fascismo italiano, existe algo que é diferente na Alemanha, porque ele pregava o racismo.
Para o Hitler, os alemães pertenciam a uma raça pura, superior, ariano, e os demais tinham que ser subjugados ou até mesmo exterminados, que era o caso da solução final dos judeus. Já em 1932, a gente vai perceber o apoio da burguesia, assim como eles apoiaram o Benito Mussolini. Por quê? Medo do socialismo ser implementado por causa da crise. Então, com esse apoio, venceram as eleições e o Hitler foi nomeado primeiro-ministro em 1934. Logo após se tornar chefe do governo, ele inaugura uma nova, o Führer, o líder, inaugura uma nova fase do governo alemão, que é chamado Terceiro Reich. Nesse Terceiro Reich, nós vamos ter um intervencionismo do governo na economia, a planificação econômica, o fortalecimento da indústria, principalmente a indústria bélica, a redução drástica de desemprego. O Hitler proíbe qualquer tipo de partido, que é uma característica do regime totalitário, qualquer tipo de partidos políticos que fossem oposição ao nazismo. Controla a censura, fechando jornais, fazendo oposição e perseguindo os judeus. Como que ele fazia isso, professora? Ele criou alguns instrumentos de terror, como, por exemplo, a SS, que era uma guarda especial, a Gestapo, que era uma polícia da política, e desrespeitou totalmente o Tratado de Versalhes, começou a se militarizar, o país se acendeu e acabou sendo o estopim para a Segunda Guerra com a invasão da Polônia. Então, pessoal, fique atento. É com certeza um dos assuntos que vai cair nos seus concursos. Para quem vai fazer o PAS 3 e para quem vai fazer o Enem, a guerra é sempre um assunto recorrente. Esse era o recadinho que eu queria deixar hoje para vocês. Beijo, um bom domingo.